Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz, aqui pela viamorena.com. No outro lado da linha, na linha desse tempo, professor Landes Pereira, professor aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e que a gente vai falar sobre a conjuntura política brasileira nessa quadra, né, nesse tempo aí que antecede a eleição para presidente da República, a eleição geral no Brasil, eleição para governador, senador, deputado federal, deputado estadual, e as questões econômicas, né, que eu sempre digo que quem derruba governo, quem elege governo, é a economia. Se a economia vai bem, o povo está comendo bem, está tranquilo, termina referendando novos mandatos, etc. Lá de satisfação tê-lo, muito bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos internautas que nos ouvem e assistem. É uma satisfação retornar aqui ao seu programa. Vamos aí. Landes, você fala um pouquinho para abrir a coisa aqui, falar um pouquinho da tua trajetória, rapidamente. Eu tenho uma curiosidade, né, da implantação do sistema de processamento de dados da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e você parece que foi, aliás, de Mato Grosso do Sul, e você me parece que foi o primeiro diretor desse centro, foi responsável, inclusive, pela implantação desse centro de processamento de dados. Que dados, qual era a capacidade que tinha aquele? Era enorme, eu me lembro que foi fazer uma visita, era enorme, né? Cheio de equipamentos e tal. Qual era a capacidade de processamento que tinha o nosso centro de dados aqui da universidade quando foi instalada? Foi longe, hein, Sérgio? Realmente, nós fomos pioneiros aqui no Mato Grosso Uno, né? Foi bem antes da divisão do Estado. Foi lá nos idos de 74 até 75, quando a universidade adquiriu um computador IBM 1130. O que era um IBM 1130? Para você ter uma ideia, a capacidade, a UCP dele era 16K. Quer dizer, 16K, 1 mega tem 1000K, para você ter uma ideia, né? E tinha uma memória auxiliar de meio ou de 500K. Ou seja, era um artifício enorme para se fazer alguma coisa. Mas foi um avanço enorme, né? E eu não estava sozinho, não. De fato, nós tínhamos um grupo de 3, era o Sérgio Bonfim, o Nelson Riedel e eu. Trabalhávamos nesse projeto da universidade, que foi um sucesso, diga-se de passagem, né? E, com o tempo, nós fomos adquirindo experiência, incorporando tecnologia. Depois passou para um IBM 360, que era um equipamento enorme, né? Ocupava uma sala toda com fitas magnéticas. Era o início de tudo, né? Mas valeu a pena, porque deu sucesso e foi avançando, e é o que é. Naquele tempo, quando se falava, eu me recordo que a equipe da IBM, quando vinha, dizia assim: nós vamos chegar e atingir 1 mega. Mas eles falavam 1 mega como se fosse alguma coisa extraordinária. E tinha uma experiência que se desenvolvia já nos anos 60, no final, ou melhor, no final dos anos 70, que era o intercâmbio da própria IBM, que seria a conversa online entre a matriz nos Estados Unidos e a filial de São Paulo, aonde nós éramos convidados a participar, indo a São Paulo fisicamente, né? Foi uma boa experiência, evidentemente. A juventude de hoje que pega um celular, o meu celular aqui, eu não consigo nem calcular quantos 1130 nós colocaríamos aqui, mas algumas centenas de equipamentos 1130 na capacidade para
o processamento de um simples celular. Não existia internet. A internet só vai aparecer nos anos 90, também com boas experiências. Valeu a pena, né? Fomos pioneiros, sim. A Universidade Pois Federal de é. Mato Grosso do Sul. Eu me lembro bem dessa fase. A gente já era amigo, né? Já naquele tempo, já faz tempo. Já éramos O, amigos. Já participávamos o, das lutas políticas. já estávamos aí brigando aí. E continuar até. Ô, Lantes, o, vamos fazer uma avaliação rápida desse. Me parece, eu não sei, como ativista político, eu acho que essa coisa essa pressa de se aprovar essas emendas, essas PEC, né, de benefício e tal, não me parece que há um toque de medo, de desespero de perder a eleição? Não é um toque, é um desespero total, né? Tanto é que foram atropelando tudo, a legislação, a metodologia legislativa, acabaram com tudo, estão destruindo o, os controles do Estado brasileiro. É um fenômeno lamentável. Ontem o Lira voltou atrás, não colocou em votação por medo. Qual era o medo dele? De não aprovar o estado de emergência. E se não fosse aprovado o estado de emergência e aprovado a PEC do desespero, ou a PEC eleitoral, tá, eles incorreriam em crime de responsabilidade, que seria cobrado por alguém, pelos opositores. Apesar do que a chamada oposição está amedrontada, está encurralada, ela está encostada no muro. Se vota contra, eles vão dizer que votou contra o povo. Se vota a favor, está votando contra uma ilegalidade. Mas quando olhamos esses números fantásticos que estão em jogo, 41,2 bilhões até as eleições, até outubro, daqui a 3 meses, para gastar, torrar em 3 meses. Nós ficamos. E depois, você mesmo falou agora, eu estava ouvindo, que logo depois das eleições, tudo volta à bancarrota que estamos vivendo agora. Nós já vivemos essa experiência. Você lembra bem do Plano Cruzado. O Sarney, no desespero, segurou tudo com o tal Plano Cruzado e conseguiu eleger governadores, todos menos um. Logo no dia seguinte das eleições, ele falou: não, abriu as torneiras, soltou a, a comporta, abriu as comportas e fez aquele show. Foi um pacto violento que, por incrível que pareça, ainda sofremos as consequências até os dias de hoje. Eu perguntaria, e agora? Aprovado isto? Eu não tenho dúvida que vai ser aprovado, porque pelo andar da carruagem que nós estamos vendo, vai ser liberado isso aqui, vai ser aprovado. Mas o governo, o executivo, já liberou. Ninguém fala, a gente não ouve falar, mas liberou as tais emendas do orçamento secreto, que ninguém sabe para quem vai, quem manipula, 4,6 bilhões de reais já foi liberado. E ele prometeu que vai chegar até os 6,1 bilhões, se aprovado a PEC do desespero. E as outras? E aquilo que já vinha sendo acumulado? Aqueles valores todos, aquela loucura, por exemplo, do ICMS dos combustíveis. Com 60 bilhões ao ano. É a previsão do próprio governo. Quem vai pagar isso? Quais as consequências disso? Quando nós falamos conjuntura, ela mexe no coletivo. Todos os setores, todos os acontecimentos que estão acontecendo simultaneamente, no coletivo, no macroeconômico. E as vicissitudes são aquelas que estão ocorrendo individualmente, no indivíduo ou na família. São as vicissitudes. Está acontecendo agora. Você fez uma demonstração aí a respeito da fome, da miséria que nós estamos vivendo.
E a violência que vem por decorrência disto. Esse armamento desvairado para garantir um possível golpe de Estado. Aonde chegaremos nisso? Mesmo que a gente queira ser otimista e dizer que o Brasil é muito maior que o precipício, nós estamos sendo empurrados para esse precipício. Em janeiro, nós vamos ter que, nós, quando eu digo, é o povo brasileiro, através de suas lideranças maiores, através do Centrão, que domina esse governo e que governa este país, Arthur Lira, Ciro Nogueira, tá? Onde é que eles vão arrumar dinheiro para pagar a dívida? Isto se a reeleição acontecer. Se não acontecer, será que vão tentar um golpe de Estado? É até possível. Difícil acreditar nisso, mas é possível. Não está descartado. Nós vemos o Trump tentando fazer isso. E se Lula vencer? Como é que ele vai ajeitar isso? Todo o processo orçamentário, toda a estrutura orçamentária do país está sendo destruída, já foi destruída. Nós vemos as coisas acontecerem. Em 1964, quando aconteceu o golpe de Estado e o governo, os militares assumiram o poder, existia uma lei. A última lei assinada por João Goulart, e ela é elaborada, estruturada por Celso Furtado, que era a Lei 4.320, que unificava a estrutura e o sistema orçamentário ao processo de planejamento. Os militares tiveram bom senso de aprimorar essa lei. Quando nós vemos, Roberto Campos, Simons e o próprio Delfim Neto foram aprimorando. Havia um controle. E esse controle, essa estrutura montada ao longo de mais de 20 anos, ela foi destruída em 88 e criado um novo processo que caiu agora e que, bem ou mal, vinha tendo um encaminhamento de controle, destruído agora. Será que vão tentar reconstruir? Se no caso do atual presidente permanecer no comando, diga-se Lira, Ciro Nogueira, continuarem comandando, eles vão tentar redesenhar esse processo ou vão continuar nessa sistemática? Se continuar nessa sistemática, aonde nós iremos? Como eles vão conseguir administrar? Se Lula vencer, como é que ele vai redesenhar isto com um Congresso que está sendo eleito agora? E, ao que tudo parece e indica, vai permanecer com a mesma mentalidade atual. O orçamento secreto já abocanhou para 2023 19 bilhões de reais. Onde vão conseguir tudo isso? Eu tento ser otimista. Eu tento dizer, não, nós vamos vencer essa etapa como vencemos todas as outras. Mas vai ser muito difícil. Ainda mais se nós fôssemos agora analisar outras coisas, o IPI e o IOF, que foram cortados aí, significam 33,6 bilhões de reais em 2023 e 28 bilhões até 2024, ano a ano. Vamos pegar. Aonde buscar esses recursos? Aumentando impostos? São Paulo já sentiu o baque. O governador, de uma forma que eu diria até com aspecto demagógico, diminuiu espontaneamente o ICMS. Só que esse ICMS, parte desse ICMS paulista, era para sustentar a USP, a Unifesp e a Unicamp, que estão inviabilizadas, tecnicamente inviabilizadas. Quando nós olhamos também a Universidade Federal do Rio de Janeiro, não vai conseguir administrar os seus custos operacionais no segundo semestre.
e assim por diante. Isto falando do ensino superior. E o ensino fundamental, que já estamos com as nossas escolas arrebentadas. Como melhorar isto? Como avançar? Como é que um país grande, poderoso, rico como o Brasil vai sobreviver no futuro sem uma cultura, sem uma educação apropriada, sem desenvolver tecnologia, sem desenvolver pesquisa, inovação? Como é que a nossa indústria vai se recuperar? Ah, mas o agronegócio vai bem. Aparentemente vai bem. É que o agronegócio é altamente concentrador de riqueza e de renda. E os nossos empresários desse setor ainda não despertaram para as consequências da devastação que está acontecendo no meio ambiente, que vai repercutir em cima, vai retornar com um impacto violento. Mato Grosso do Sul é rico no agronegócio, mas acumula riquezas, concentra riquezas. Essas riquezas não atingem a grande população, não gera emprego suficiente. Nós estamos, enfim, num momento de grandes reflexões. É preciso parar para pensar. Qualquer que seja o resultado de outubro, nós vamos ter consequências gravíssimas em 2020, a partir de 2023, Sérgio. Orlandes, Muito. você, Estou ouvindo. você citou uma coisa aí muito interessante, importante da gente parar para e avaliar. A questão do plano cruzado foi um plano mais ou menos parecido com esse plano, com essas decisões atabalhoadas do final do governo do, do Bolsonaro, mas teve um resultado que você acabou de falar, um resultado que terminou atendendo os interesses do Sarney, do Plano Cruzado e da época do PMDB, que foi a eleição de praticamente todos os governadores dos estados, não houve eleição para presidente da República na época, eleição para governador de todos os estados, uma maioria esmagadora no Congresso Nacional. Você acha que o plano Bolsonaro pode ter o mesmo resultado do plano cruzado? Não, não acredito nisso. Eu não acredito porque a população hoje ela está atenta, atenta. Ligando, eu vejo muito esse Auxílio Brasil, esses R$ 600 aí que vão colocar na mão dos necessitados, e eles precisam disso. Muitos deles, entretanto, estão ligando a isso ao Bolsa Família ainda. Eles não vão se desvincular do Bolsa Família e de toda uma política desencadeada pelo, pelo Lula e pelos governantes do seu tempo, desde os tempos do FHC, porque ela surgiu lá no governo do FHC, essa ideia. A dona Ruth, a esposa do Fernando Henrique, é que bolou isto. Começou a fazer uma assistência, precisa um atendimento direto ao necessitado. E depois vieram se aperfeiçoando. Esse povo, esses beneficiados, ainda não se desligaram plenamente do Bolsa Família e de todos essa acumulação. Vale gás, vale isso, vale aquilo. Os caminhoneiros estão chamando isso de PEC da esmola. Eles acham que R$ 1.000 até o final do mensal, até o final do ano, não vai resolver o problema dele. Porque eles têm consciência de que o preço dos combustíveis vão voltar a subir. Eles estão represados. O preço do transporte, consequentemente, vai ser transferido para as mercadorias, o supermercado, etc. A população tem consciência disso. A gente conversa, a gente ouve os comentários e o Bolsonaro vai para o segundo turno. Isso aí é sem dúvida
que essa PEC do desespero empurra Bolsonaro para o segundo turno, sem dúvida. E no segundo turno, qual é a jogada que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Qual a PEC que ele vai lançar para segurar e para atrair novos eleitores? Ele não vai conseguir. Aquela ideia do Sarney era um momento diferente. Nós estávamos saindo de um momento de uma ditadura militar, a população estava esperançosa, tinha assim vontade de romper com tudo. E eles lançaram um plano cruzado, os fiscais do Sarney, que agora Bolsonaro tenta fazer. Quando Bolsonaro diz assim, você tem que mostrar aí o preço do combustível lá antes da minha mexida no ICMS e mostrar agora. Você vê que ninguém está indo nessa. O que ele quer? O fiscal do Bolsonaro, para dizer, olha, era assim, agora é assado, agora é diferente. Eu intervi. Será que ele vai conseguir levar mudanças profundas lá na Petrobras? Nós sabemos que ela é anterior, ela tem uma legislação imposta no governo Temer que protege o lucro, protege o investidor. Eu vou privatizar a Petrobras, como o Guedes e eles, os demais querem. Se privatizar, vai aumentar o poder de negociação de quem? Dos investidores, que são os grandes especuladores. Não estão preocupados. O especulador, chamado investidor financeiro, ele não está preocupado com as consequências que o povo vai ter. Se o povo vai passar fome, se o transporte vai aumentar. Ele está preocupado com o lucro. Da mesma forma como o pessoal do agronegócio. O pessoal do agronegócio quer lucro. E eu acho válido que ele pense assim. Só que nós deveríamos ter mecanismos de controles, agências controladoras para equalizar esse processo. E não temos. Alguns resquícios que tinham aí, que restavam ainda, estão sendo destruídos agora. Porque virou uma coisa, nesse linguajar popular, a casa da mãe Joana, nesse final de governo. Aquilo que Bolsonaro, Ciro Nogueira, desculpe, Ciro Nogueira, Arthur Lira e o Centrão como um todo, não conseguindo equalizar em 3 anos e meio, eles querem camuflar agora, em 3 meses, para refazer ou redesenhar o processo orçamentário e de planejamento, se é que querem, a partir de 2023. É preciso torcer para que isso não aconteça. Não é propaganda eleitoral, não é não. Tá? Não estou fazendo apologia deste ou daquele candidato. Eu estou procurando visualizar as questões em 2 planos. Um no macroeconômico, que é o conjuntural, e o outro no plano das vicissitudes, que são as mudanças e as consequências individuais e familiares. Quando alguém está passando fome, está desempregado, ele topa qualquer coisa mesmo. Aí fala, mas é a guerra lá da Ucrânia. Também, é claro que também é. Lá também foram erros que o mundo ocidental, o mundo da OTAN, ao pressionar de uma forma que deixar sem saída, sem alternativa, Putin, ele correu para a única alternativa, ele se entregou para a China. E as consequências funcionaram dos boicotes econômicos colocadas em cima dele funcionaram como um bumerangue. Voltaram de uma forma espiralada. Essa forma espiralada caiu em cima de quê? Primeiro dos combustíveis e depois em cima de todo o processo de transporte e, consequentemente, de mercadorias. Como sair disso?
Falando em transporte, às vezes passa. Nós, brasileiros, costumamos, de uma forma geral, costumamos elogiar Juscelino Kubitschek. Mas Juscelino também fez a sua PEC lá no passado, quando, para montar uma estrutura de automobilística, de indústria automobilística, priorizou o transporte rodoviário, as rodovias, e penalizou as ferrovias e o transporte de cabotagem. Ah, mas isso foi lá atrás. Se foi lá atrás. Mas hoje, onde estão as ferrovias? Hoje nós estamos presos ao transporte rodoviário, ao caminhão. Ninguém fala que a origem disso está lá no Juscelino. Ninguém fala nisso. Preservam a imagem do desenvolventismo de Juscelino, JK. Só que agora não tem nem a desculpa. Agora escancarou-se. Assim, eu quero a reeleição. Não só a reeleição do Bolsonaro. Quero a reeleição do Arthur Lira, de todos aqueles outros. Quero aumentar a bancada do Centrão. E depois? Ah, depois é depois. Depois nós vamos discutir isso. É isso aí, Sérgio. Orlando, como é que você como economista, né, professor de economia, muito ligado aos dados, aos números, às estatísticas e aos modelos econômicos, como é que você explica esses dois índices de inflação no Brasil hoje? Porque no meu tempo era apenas um índice de inflação. Inflação tá, hoje nós temos dois. Temos o índice chamado índice de inflação oficial e temos a inflação dos alimentos. Como fazer para conviver com dois índices e como fazer a média desses índices? A verdade é que esses índices, eles são irrelevantes, porque um e outro eles estão distanciados, dissociados. Há uma realidade que não é computada aí. Eu tenho visto assim, baixou o preço da cesta básica em Campo Grande. Baixou? Baixou em relação ao mês passado. Só que essa cesta básica, se nós pegarmos lá no início do ano e considerarmos agora, nós vamos ver que ela teve um crescimento vertiginoso. E quando ela baixa de um mês para outro, o patamar está muito alto. Então, esse patamar muito alto, ele puxa. Só que quem tem interesse, que é o caso do governo, quer mostrar que baixou de ontem para hoje, de ontem para amanhã, a perspectiva. E o salário? Nós temos que correlacionar. Há uma correlação. Essa correlação é que as estatísticas e as estruturas de controle brasileira não fazem. Temos que correlacionar o nível de renda da população com o nível de consumo dessa população. Quando eu presto atenção no noticiário, a dona de casa que está no supermercado, ela diz, não, eu estou substituindo. Então, eu ia comprar carne bovina. Eu não compro carne bovina, eu estou comprando pele de frango. Qual que é a diferença disso? Ela está tentando sobreviver. Só que quando nós pegamos os dados estatísticos, as estruturas de controle não levam isso em consideração. Não levam, assim, o patamar de vida, que eu chamo de vicissitudes, que é individual. Eu ganhava 2 salários mínimos. Continuo ganhando 2 salários mínimos. Só que esses 2 salários mínimos me dão 2 cestas básicas. 6 meses atrás eu comprava, sei lá, 4 cestas básicas. Mudei a estrutura, a composição da cesta básica, joguei para baixo.
Mesmo assim, eu não consigo atingir o mesmo nível de bem-estar alimentar. Aí eu estou lá, num nível de residência. Perdi o meu poder de morar em uma boa casa. Vou mudando, vou caindo até morar na rua. Vou pegar uma barraca e vou para a praça. Ah, isso não acontece. Está acontecendo sim, inclusive em Mato Grosso do Sul. Quando nós olhamos aquele pessoal na rua, os excluídos. Eu tenho até um exemplo interessante, Sérgio. Eu costumo fazer palestra em uma determinada organização. Aí tem, sempre fica na entrada aquelas pessoas carentes. E tinha uma mulher, ela costumava dizer, isso é uma moeda para mim. Eu sempre dava uma moeda, ou duas, assim, em termos de moeda. Às vezes até pegava todas as moedas e passava para lá. Um dia, eu não tinha moeda e olhei, a menor nota que eu tinha era R$ 5. Eu dei R$ 5. Na vez seguinte que eu voltei lá, ela não pediu mais moeda, ela falou, o senhor tem R$ 5 para mim? Eu passei a dar R$ 5. Passado o tempo, um determinado momento, eu não tinha nem moeda nem R$ 5. Dei R$ 10. A partir desse momento, ela passou a pedir R$ 10. O senhor tem R$ 10? E eu passei a dar R$ 10. Só que isto aqui, para mim, os R$ 10 significa muito pouco. Para ela, significa muito. A felicidade que dá R$ 10. Daqui a pouco, se ela parasse para analisar, esses R$ 10 que ela está recebendo hoje são menor em poder aquisitivo que aqueles 5 que ela recebia há 4 meses atrás, ou 5 meses atrás. O povo está assim, está no desespero. E a criminalidade? Nós vemos agora o poder, o incentivo que o governo dá para compra de armas, para a criminalidade. E faz vista grossa quando o crime organizado toma conta das favelas das grandes cidades e toma conta da nossa Amazônia. Eu vi uma declaração do vice-presidente da República estarrecedora em relação àqueles 2 pesquisadores que estavam trabalhando lá, o jornalista e aquele pesquisador, aquele defensor, estavam lá. Quer dizer, eles foram se meter num lugar onde não deviam ir. Parece entrar na Amazônia, eles tinham que pedir proteção. É a mesma coisa que querer entrar nas favelas do Rio de Janeiro sem proteção apropriada. Pô, entregou ao crime organizado. Reconheceu que a Amazônia está entregue ao crime organizado. E as nossas Forças Armadas, as nossas polícias e assim por diante, o nosso Poder Judiciário, em cima disso, se esfacelou, se entregou. E justificam ainda, é assim mesmo que tem que ser. Lá na Amazônia, se colocasse isto num processo de produção, tá, bem controlado, integrado ao próprio meio ambiente, a lucratividade da região e do país seria muito superior a esse desmando criminoso que está acontecendo. Ah, mas é só na Amazônia. Não é só na Amazônia. É no país todo. É que nós estamos acostumados a olhar muito perto, a ver as questões, as mudanças próximas a nós. E nós costumamos dizer assim, a população está cruel e indiferente. Na nossa visão de pequeno burguês. Porque quando entramos ou adentramos lá no meio daqueles excluídos, a solidariedade interna entre eles é muito grande, é muito participativa. Eles dividem o pouco que têm
entre os mais necessitados deles. E isto é de um modo geral, é universal. Quando a gente observa que o país, o mundo, melhor dizendo, tem 100 milhões de imigrantes, pessoas que saem, que ninguém quer, que nenhum país quer receber. A solidariedade entre eles é enorme. Nós não percebemos, chamadas as vicissitudes, aqueles acontecimentos internos. Nós costumamos olhar a rejeição de um país para o outro. Ninguém quer receber africanos ou asiáticos empobrecidos, famintos. Mas quando foi para sair a fuga dos ucranianos, que têm um padrão cultural, alimentar, de vida maior, houve uma acolhida, uma solidariedade. Não sou contra essa solidariedade, não. Pelo contrário, eu acho que tinha que ser mais ainda, tem que ser maior. Mas só que eu gostaria também de ver essa solidariedade nas favelas do Rio de Janeiro. Não no núcleo interno, mas no núcleo maior, de fora para dentro, e vice-versa. Há uma rejeição. Nós temos que unificar o Brasil, unificar o país. Mas para unificar o país, é preciso unificar as pessoas, as personalidades. Nós temos vários papéis. Um ser humano tem que ter pelo menos 3 papéis. Ele em si, como ser humano, ele como membro de uma família e ele como membro de uma sociedade. Para unificar esse processo, é preciso unificar toda uma sistemática política, filosófica. É muito difícil. Mas nós acreditamos que é possível acontecer isso. A partir de onde? É só escolher um ponto de partida. O ponto de partida do sistema político seria muito bom. Se nós pudéssemos mudar a estrutura política partidária e, a partir daí, mudar a política legislativa, e da política legislativa para toda uma política global, econômica, social, cultural. Mas estamos no caminho, Sérgio. Essa luta nós já fazíamos, você recorda, lá nos anos 60, tá? Já éramos companheiros de luta. Lá a gente já pensava isso. E estávamos engajados nessa luta. E continuamos engajados. Continuamos acreditando que é possível vencer essa inércia negativa e retrógrada que nos puxa para trás. Nós temos que romper e ser empurrados para frente. Mas está difícil. Não vai ser em 2023 ainda. Viu? É isso aí. Landes, é sempre bom ter você, essa sua participação de hoje, então foi especialíssima, porque foi uma verdadeira aula de economia e política de Brasil. Espero que ainda antes da eleição a gente possa ter oportunidade de novos encontros para passar essas informações, para formar essa opinião, sobretudo aos mais jovens, né, aqueles que não viveram a experiência que nós vivemos desde a década de 60. Um abraço muito forte para você, um bom fim de semana e até a próxima vez.